Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para falarmos, ou melhor, para comentarmos sobre o filme As Mães de Chico. É um filme que nos apresenta mensagens de perdão, mensagens de arrependimento e, acima de tudo, muita mensagem de esperança. Porque o filme nos mostra que a vida continua e que o espírito é imortal. Então, nesse filme, nós vamos encontrar a vida de 3 mães que mudam completamente as suas vidas devido a um ocorrido trágico na vida delas, né? Então, Ruth, que é mãe de Raul, que é um adolescente, ele se envolve com drogas e acaba tirando a sua própria vida. Elisa se dedica integralmente ao filho Theo, de 8 anos, porque ela está compensando a ausência do seu pai, um homem que é muito materialista, né? Ele se preocupava muito mais com a sua empresa do que com a sua própria família, né? Ele negligenciava totalmente a família. E também a Lara, que é uma jovem que se vê num dilema. Ela engravidou do namorado e o namorado recebe, por sua vez, uma oferta de trabalho no exterior. E aí, então, ela se sente no direito de não interromper a sua carreira e fica num dilema de fazer o aborto. Então, nós vamos ver que essas 3 mulheres, elas acabam procurando Chico, que era na época um médium já famoso e que se comunicava com o mundo dos mortos, né? E as suas vidas, então, são transformadas pelas mensagens de conforto, pelas palavras que Chico lhes dá nesses momentos de tristeza, né? Então, elas reencontram esperança. E o que dizer da perda de um filho? Para nós, mães e espíritas, ser mãe representa doarmos o melhor de nós para esse espírito que vem para evoluir. Ele vem como nosso filho para para ter uma nova oportunidade de reconciliação ou até mesmo uma nova oportunidade para reconstruir a sua vida. Então, nem todas as mães são espíritas e nem todas elas conhecem essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos dá coragem, que nos dá força para nós não desistirmos nunca do nosso filho. E um filho representa para nós o exercício constante do amor incondicional, porque afinal de contas, antes dele ser o nosso filho, ele é filho de Deus e é uma alma que veio do espaço para progredir. E vamos encontrar também no filme 2 grandes obstáculos da humanidade, ou seja, 2 grandes escolhos, se nós quisermos dizer assim, que é a incredulidade e o materialismo. São eles os Tomés da vida que continuam reencarnando pelo planeta, que não acreditam em nada e que nós espíritas precisamos então continuar com a nossa tarefa de combater esses obstáculos, né, com a doutrina espírita, porque a nossa doutrina, ela oferece todos os recursos para nós combatermos, para nós executarmos essa tarefa descortinadora. Então, todas as dúvidas, nós vamos encontrar as suas respostas no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, enfim, nos livros de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que eu já estava esquecendo, são as codificações de Allan Kardec. Todas as nossas respostas, as dúvidas que nós tivermos, é ali que nós encontraremos as respostas, né? E o marido de Ruth, então, é um grande exemplo dessa incredulidade.
porque ele não acreditava que Chico pudesse trazer nas suas cartas notícias do que ocorreu com seu filho. Mas quando ele ouve a leitura da carta com os nomes de parentes e fatos que ocorreram na sua família, fatos estes que só eles conheciam, ele então acaba se emocionando e acreditando que eram verdadeiras as palavras que estavam ali na carta. Então, aos materialistas, ou melhor, aos incrédulos, costuma-se dizer que o tempo é o senhor da razão e que por isso nós não devemos desanimar diante da rebeldia dessas pessoas. Por quê? Porque é preciso ter muita paciência, é preciso ter tolerância e principalmente, meus amigos, muita oração, para que nosso convívio com essas pessoas difíceis, com esses tomés da vida, possa ser o mais fácil possível e, acima de tudo, é preciso que haja respeito da nossa parte, né? Porque essa pessoa, ela ainda desconhece as verdades espirituais, mas um dia elas melhorarão, elas conhecerão e ainda assim elas poderão nos agradecer pelo nosso apoio silencioso que nós demos a ela, pelas nossas orações, né? E aí vamos ver então no marido de Elisa, que era mãe de Theo, do garotinho de 8 anos, que ele, além de ser incrédulo, ele era materialista ao extremo. A vida desse pai se resumia em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ou seja, ter cada vez mais, não se preocupando com o ser. E é, infelizmente, o que a gente ainda acaba vendo nos dias de hoje. E certo dia, então, esse garotinho de 8 anos, ele foi passear de bicicleta com a babá e caiu, bateu a cabeça e já havia ali no seu cérebro um tumor localizado. E alguns dias depois, ele vai a óbito. Os pais, a princípio, desesperados, culpam a babá por não ter tomado cuidado com esta criança. Porém, Chico mostra para esta mãe que a sua babá, ela foi um instrumento. E a mãe, então, se surpreende quando Chico diz para ela: se essa criança tivesse caído do seu colo, você iria carregar esta culpa. Vejam como Chico atingiu em cheio o coração dessa mãe. A babá não tinha culpa nenhuma e eles tinham que perdoá-la. E foi isso que aconteceu, né? Porque vejam bem, se essa criança cai do colo da mãe, nós sabemos, nós mães, quanto nos culpamos muitas vezes, porque o filho caiu na nossa frente, se machucou, e nós estávamos próximos, mas criança todo mundo sabe que não é fácil. E um minuto, às vezes, de descuido, as coisas acontecem, né? Então, o marido de Elisa, ao reconhecer o seu filho também nas cartas que foram apresentadas por Chico, ele entrou em desespero, porque aí ele se culpou, ele se arrependeu, ele viu o quanto ele foi negligente com a sua família e principalmente no amor que ele poderia ter dado a esse filho. E o que é que ele faz nesse desespero todo? Ele abre a sua guarda e as vibrações negativas aproveitam-se daquela triste situação. E esse homem entra num grande desespero, até que ele consegue se livrar desses inimigos, desses espíritos trevosos. Então vejam, meus irmãos, aos materialistas costuma-se dizer
que não é fácil para eles admitirem que, além desse mundo material em que nós estamos, existe um mundo espiritual, existe a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria, porque eles não são capazes de admitir que eles mesmos são espíritos, que dentro deles existe um espírito. Então é muito difícil convencer o materialista. E finalmente, então, o caso de Lara, que é o aborto. Essa jovem que tinha propósitos na vida, que sonhava em ser mãe, e de repente ela é abandonada pelo pai da criança, porque iria trabalhar fora do país, né? E ela tenta se livrar, então, dessa gravidez não desejada. E aí, então, eu fui buscar informações sobre gravidezes indesejadas no nosso país. E vejam o que eu consegui encontrar no Google. Eu vi que 50% das gravidezes no mundo não são planejadas. Vejam que não é só no Brasil, é no mundo. E mais de 60% dessas gravidezes acabam em aborto. E quase metade delas não são feitas de forma segura. Então, essa informação que eu obtive é do Fundo de Populações das Nações Unidas, que é uma agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais. Então, meus irmãos, é muito triste saber disso, porque se fosse há um tempo atrás, né, onde não existiam ainda a internet, onde a mídia não se falava, quase por ser um assunto proibido, quase um tabu, nós podíamos então achar que era falta de informação. Mas hoje em dia, com a internet, com todas as propagandas que se encontram na mídia, é muito difícil nós falarmos que é falta de conhecimento do assunto. E o aborto, que é realizado de forma ilegal, ele é muito doloroso e traz grandes riscos à mulher. Isso nós sabemos. E nós, espíritas, somos contra a legalização do aborto. Por quê? Porque no livro A Gênese, que é um livro lançado em 1868, que foi codificado por Allan Kardec, ele descreve o processo da encarnação do espírito. E ele diz ali nesse livro que algumas horas, vejam bem, algumas horas após a fecundação, o corpo, aliás, o espírito se liga pelos laços perispirituais ao corpo que ele vai se formar. Então, vejam, interromper a vida de um futuro bebê é crime. Porque nós vamos impedir esse espírito de reencarnar, ou seja, de voltar à Terra para ele progredir, porque esse era o desejo dele. Ele trabalhou para isso, né? Na questão 359 do Livro dos Espíritos, diz que no caso da mãe correr risco de morte, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe a sacrificar a vida da gestante. Então vejam, um dos casos em que se admite o aborto é quando a mãe está correndo risco de morte, né? E veja o que dizia Madre Teresa de Calcutá, a nossa Mãe Teresa, Madre Teresa, exemplo também que passou pela espírito de luz que passou por este planeta. Ela dizia assim: se nós aceitarmos que uma mãe mate o seu filho no próprio ventre, como nós poderemos dizer às pessoas que não matem umas às outras? Mas felizmente, meus amigos, Lara não aborta o seu bebê. O namorado dela, ele perdeu a vida num assalto. Ele foi defender uma senhora dentro de um ônibus
e nessas alturas o bandido acabou atirando e ele foi atingido. E aí então Lara fica sabendo, né, da morte dele e acaba sendo levada até a casa da prece, onde um amigo aconselha a ir se consolar com Chico, e nessas palavras de Chico tocam o seu coração e ela desiste de abortar. Então vejam, meus irmãos, a grande mensagem do filme. Com certeza, essas mães, elas se programaram na espiritualidade para viver essas perdas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. O que elas viveram foram resgates necessários para a sua evolução. E eu vou explicar por quê. A doutrina espírita nos explica o porquê. Porque toda reencarnação é precedida de planejamento. Vocês sabiam disso? E está lá no livro Missionários da Luz, do Espírito de André Luiz, ele nos fala dos planejamentos das reencarnações. Elas são tratadas, essas reencarnações, com muito carinho e com muito trabalho. Então, junto com espíritos benevolentes que trabalham sob as ordens de Jesus, eles auxiliam aqueles espíritos que vão reencarnar, que estão se preparando para reencarnar, eles auxiliam a fazer um planejamento reencarnatório, atendendo às suas necessidades evolutivas. Então, o que acontece? O espírito reencarnante, ele trabalha, ele pesquisa, ele escolhe o gênero de prova, porque ele vai passar para a sua próxima experiência. E Deus, vejam bem, Deus, na sua infinita misericórdia, ele não permite que nós tenhamos provas que não estamos aptos ainda para cumprir. Por isso que nós sabemos que tudo aquilo que nos acontece não é por acaso, existe uma razão, existe um porquê. Então, se houve um planejamento, houve todo um trabalho para que esse espírito reencarne, então o que nós podemos dizer do aborto? Então, esse espírito que trabalhou intensamente para voltar à vida terrestre, para resgatar seus débitos, ele vê sua vida interrompida. Ele perde a oportunidade de evoluir e de progredir intelectual e moralmente. Então, uma encarnação tem muito trabalho envolvido. E o que é que acontece muitas vezes? Os espíritos que estão sendo abortados, eles se revoltam e às vezes passam a obsidiar a mãe, o pai e todos aqueles que estiveram envolvidos, que influíram para que esse aborto fosse praticado. Mas nem todos acontecem, né? Nem todos obsidiam, porque isso vai depender, claro, da evolução de cada um. E aí, então, meus irmãos, nós podemos concluir que esse filme é muito lindo e ele nos toca profundamente, nos traz mensagens que nos faz refletir sobre a continuidade da vida, sobre nós, espíritos que aqui estamos para trabalhar, para aproveitar esta encarnação, que nós não estamos aqui por acaso. E quando nós assistimos, a gente sente a dor dessas mães, porque só quem é mãe sabe a dor de ver um filho partir antes dela. Deve ser muito triste. E ao perguntarem para o Chico o que ele sentia ao ler as cartas para as mães, vejam o que ele disse: a tarefa de trazer conforto aos familiares em desespero por meio dessas cartas é o que me gratifica como médium. Então, meus amigos, este é o nosso Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, que passou pela Terra,
que passou pelo nosso Brasil, que muitas pessoas tiveram alegria de estar com ele. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910 e morreu em 30 de junho de 2002. Chico também teve uma vida difícil, uma vida repleta de contrariedades, de aflições, mas foi um homem dócil que nunca se irritou, que não levantou a voz para ninguém. E ele foi escolhido, então, como o mensageiro do amor. E nesse filme, ele revela a milhares de mães, veja bem, a milhares de mães que perderam o seu filho. Ele revela a existência de um amor maior do que essa perda de um filho. Então, nesse filme, ele nos traz a certeza de que ele continua vivo. Então, você que ainda tem dúvidas sobre a vida espiritual, sobre as mensagens do Chico, leiam, assistam. O livro, ou melhor, o filme é maravilhoso e nos traz mensagens belíssimas de perdão, de arrependimento e de também muita esperança. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.